O microfone já está ligado? Já. Vou pegar o fone de ouvido, mas ele já te escuta. Você falando aí de novo. Certo, aí você pode ir trazendo aí o... Deixa eu pegar o... Boa tarde, crianças. Olha, nós, tudo em ordem aí? Diga aí, quanta gente já tem aí? Mais de um? Tem ninguém me ouvindo ou é o delay? Tem Marco Aurélio e mais 4. Dê um ok aí para ver se o microfone está legal. Tá dando para escutar sim, professor. Ah, tá legal. Isso, hoje tem pouca gente, é o quê? O pessoal já sabe tudo de Gregório ou é a preguiça mesmo? Com essa chuvinha aí não tá fácil, hein? Só um minutinho, ele foi pegar ali o microfone, mas eu estou até ouvindo bem também o som de vocês aí. Pronto. Chegando, gente. Ele está te ouvindo direitinho? Hein? Ele está te ouvindo direitinho? Estão ouvindo legal. Deixa você escutar ele agora direitinho. Agora eu vou escutar melhor. Pronto, deixa eu ver aqui onde eu parei. Com 3 dedos. 3 dedos para cima. Do lado. Vou para um lado ou para o outro. Se não for para um lado, é para o outro. Aqui, Dona Ângela, já falei. 3. Para descer é com 2 dedos. Para descer, Ou aqui no mouse é melhor. Rodando a bolinha do mouse é melhor para você. aqui. Aqui dentro. Agora roda aí. Assim é melhor para você controlar. Agora, isso aqui já falei, Já falei. 4, 5, slide 6. Essas aí eu já falei. Agora vem essa aqui. Dona Ângela, já falei. Epa. Isso. Ver. Tá subindo, não. Fica aqui dentro. Aí. Isso. E o que mais? Bom, o resto a gente vai seguindo aí. Acho que eu estou aqui. Vou ver com os meninos aí. Ok. Para que você Pronto. pode até que você tá. Ok, meus queridos, vamos conversar aqui sobre ainda esse livro. Vamos terminar hoje o livro do Gregório, bem devagar, discutindo, porque, como sabemos, Gregório é um cidadão muito recorrente nos vestibulares, e como é daquela época política, século XVI, aquela situação da Bahia, ele também traz essa crítica social, política, econômica e tudo mais, então a gente tem que olhar com muita simpatia. Bom, nós paramos aqui no Dona Ângela, que é uma das categorias em que foi classificada a obra do Gregório de Matos. Aí nós tivemos a oportunidade de ver, na aula anterior, a linguagem cultista de Ângelo Nome, Angélica na Cara, é um poema de amor, e a mesma Dona Ângela é um poema de amor, nós vamos ter a oportunidade de ver mais, e precisa saber o que é de amor aí, é de amor confessional. Amor no modelo romântico, que ainda não tinha acontecido no Brasil, mas Gregório já conhecia de Portugal. Então, ele traz para a poesia do instante barroco algumas características de 2 movimentos posteriores. Isso é importante saber, que é o barroco e o arcadismo. Bom, já respondemos as perguntinhas desse texto, vamos passar para o texto seguinte. Aí nós temos um texto aqui, chamado... É um soneto também, como você vê. O título é terrível, increpa jocosamente ao rapaz, culpido por tantas dilações. Esse título não foi o Gregório que colocou, mas era preciso que os... Professor, Diga, meu amor.
Antes de você passar para esse soneto, Certo? o outro, Vamos voltar aqui. a outra dúvida, porque não poderia ser encomiástica. A dona Ângela e a mesma Ângela, porque aqui é uma manifestação de uma relação dele. Não foi uma encomenda, nem é uma terceira pessoa que, por alguma notoriedade pública, ele faz um poema para. Vou repetir devagar. Aqui é uma manifestação emotiva da experiência pessoal do autor com uma mulher. Então, é uma manifestação de amor nesse estilo exacerbado dele, em linguagem cultista. A poesia encomiástica é encomendada, ou, por vezes, oferecida pelo autor alguma notoriedade pública. Então, há uma diferença muito grande. Você entendeu essa diferença? Quer que eu explique mais? Já vi que quer que eu explique mais. Então, deixa Não, eu... mas quando tiver uma poesia... Encomiástica, Não, professor, você pode ir caminhando ela. E aí, quando tiver uma poesia encomiástica, você explica mais direitinho. Eu vou ver se tem alguma... Para não aqui. atrapalhar. Isso, eu vou ver se tem alguma aqui. Eu não sei se botei, porque aqui é um estudo feito pelo MEC e que traz poemas escolhidos, os melhores poemas dele. E os melhores poemas dele não comportam as poesias encomiásticas, porque não eram grandes poesias, eram circunstanciais, feitas para alguém que ganhou uma notoriedade pública ali. É como, por exemplo, no romantismo, a gente não tinha essas poesias encomiásticas, mas o Castro Alves fez uma poesia ao 2 de julho. Então, antigamente, na Grécia, as pessoas encomendavam poesias para essas situações ou para alguém para dar presente. Aí seria uma poesia encomiástica, né? Ode ao 2 de julho, porque foi uma homenagem a um evento que aconteceu e que foi heróico, que teve grande notoriedade. Nós temos poesias para pessoas ilustres também na história da literatura brasileira. É uma poesia encomiástica. Não sei se teremos aqui, por isso eu preciso deixar claro para você qual é a diferença. É diferente de você ter uma experiência afetiva com alguém e fazer uma poesia louvando esse alguém. Normalmente, a poesia encomiástica ela é encomendada para dar a alguém. Ou, algumas vezes, o autor, por notoriedade pública de alguém, fez um texto e ofereceu. Não é uma poesia de amor, não é uma poesia de sua experiência pessoal. Aqui não pode ser encomiástica, porque Dona Ângela foi namorada do Gregório. Então, quando a gente namora, quando a gente ama e tem o dom da poesia, a gente manifesta esse sentimento para registrar. Não é uma poesia encomiástica. Mas se aparecer algum aqui, eu volto a falar com você, tá bom? Quer mais alguma perguntinha sobre isso aí? Obrigada, professor. Tá legal? Então vamos à frente. Obrigada. Tá legal. Olha aqui, ó. Increpa jocosamente ao rapaz cupido por tantas dilações. Vai botar alguém numa situação difícil por dilações. Dilações é quando você dá margens ao pensamento, começa, digamos, um aluno cometeu um erro em sala de aula. Alguém vem e diz, é por causa disso e daquilo. O outro, é por causa disso e daquilo. Começa 1000 interpretações chamando de dilações. Olha o que é que ele vai fazer aqui. A primeira coisa nós temos que observar o modelo de texto. Você está vendo que é um soneto, porque ele tem 2 quadras e 2 tercetos, né? Vamos ver se ele é de 10 ou de 11. Amor, cego, rapaz, travessizo. É décimo. Então, ele é de 10 sílabas. Ele é zorro A, doutrinado B, honrado B, cachorro A, ABBA, rimas interpoladas. É, portanto, um modelo clássico de soneto. E só o Gregório fazia isso. No arcadismo, nós teremos outros, porque o arcadismo é clássico, chamamos aqui no Brasil de neoclassicismo. Depois isso retorna no parnasianismo, mas esse soneto entra não como característica do estilo
barroco, mas com uma característica trazida da Europa pelo Gregório, que, inclusive, na época, só ele sabia fazer. Bom, já caracterizamos o soneto. Vamos ver um pouco aqui do que ele diz. Ele diz assim, deixa eu ver se eu botei aqui um... Acho que eu botei... botei. Rapazia, rapinagem, ok. Vamos lá? Amor cego, rapaz travesso e zorro. Cara, exagerado, muito travesso, e que dedicava um amor cego. Formigueiro, opa! Formigueiro é uma expressão do século XVI, hoje não se usa mais. Se você falar em formigueiro, é coletivo de formiga. Mas naquela época é um termo antigo e popular, larápio, ladrão, ratoneiro. Larápio e ratoneiro são a mesma coisa. Então, um cara com um amor cego, travesso e zorro, larápio, ele repete ladrão, dá ênfase, mal doutrinado é uma gradação, formigueiro, larápio, ladrão, mal doutrinário, uma gradação, tudo significa a mesma coisa, portanto, gradação, cada uma tem um sentido mais duro, em que lei achai vós, que um homem honrado há de andar atrás de vós como um cachorro. Ele está perguntando, um cara safado como você, ele está se dirigindo a um tipo vagabundo, não é alguém do desafeto do Gregório. O Gregório falava sobre os tipos que ele conhecia, o Gregório falava da política que ele via, da sociedade em que ele vivia. Então, aqui é um tipo, né? Ou um protótipo de gente daquela época. Muitos dias, mancebinho, a que morro por colher-vos um tanto descuidado, que a fé que bem de mim tem zombado, pois me fazeis cativo, sendo forro. Forro é liberto. Daí, você diz que alforriou o escravo, deu a liberdade a ele. Então, ele está dizendo, você é um vagabundo, né? E um vagabundo que por eu estar descuidado, você termina zombando de mim, porque por andar com um vagabundo com você, eu me sinto cativo, sendo uma pessoa livre. Então, é um homem de bem, mas que por andar com vagabundo, termina cativo do conceito do outro. Não vos há de valer erguer o dedo, se desatando a voz da língua muda, me não dais minha carta de alforria. Então ele está dizendo, não bote banca comigo. Para você fazer isso, teria que me dar uma carta de alforria. Me dar uma carta de alforria é me libertar dos seus maus hábitos, me livrar de você. E ele termina assim, mas em tal parte estais que tenho medo que alguém poderá haver que vos acuda sem que pagueis tamanha rapazia. Ele está dizendo, eu tenho medo de um safado como você, usando a nossa linguagem aqui, ter o cuidado de alguém e você termine por não pagar tamanha rapazia, quer dizer, tamanho roubo, tamanha safadeza, tamanha rapinagem, tamanha subtração. Bom, é um poema bonito, mas ele é importante estar aqui, ele foi escolhido como um dos grandes poemas do Gregório, porque ele é uma crônica daquela realidade. Observe que ele está trazendo um modelo de gente que ele conhece até hoje. Gente tão safada que, se você andar com ela, você se sente cativo, desmoralizado, isolado da sociedade, porque você anda com um vagabundo. Mas você tem medo que um cara desse passe pela vida sem ser punido, alguém possa ajudar um cara desse e ele termine não pagando os males que ele faz à sociedade. Então, nós temos um texto que é de caráter crítico-social, mostrando o modelo que tem na sociedade. E é importante ver que o Gregório escreve isso sempre, de um modo geral, a maioria, porque ele também escreve outras modalidades de texto, mas em soneto. Soneto é a modalidade mais difícil de se escrever alguma coisa literária
porque implica metrificação, rima, forma, e metrificar é difícil você dizer tudo o que tem a dizer em 10 sílabas ou em 12 sílabas. Bom, nós vamos ver um pouquinho aqui. Os afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem se quer bem. Isso aqui é muito interessante, porque é um poema de amor e tem uma característica muito forte do barroco. Eu não sei se a gente já deu barroco, eu acho que já. Barroco foi o primeiro movimento que eu revisei e também vocês tiveram lá no primeiro ano. Vamos ver se vocês lembram de alguma coisa, eu vou ler, vou fazer uma pergunta aqui também, um soneto decassílabo, de rima interpolada. Ele diz assim, ó, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito a brasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas, ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu que parecesse a chama fria. Pergunta de Enem. Qual é a principal característica barroca que nós temos aí? Qualquer um pode responder. Oposição de ideias. Exatamente. Repare que é o soneto todo. Nenhum soneto da modernidade tem isso. Quer dizer, tem oposição de ideias, sempre vai ter, porque o homem é um ser dialético. Mas aqui o que nós temos é uma estrutura poética dialética, toda ela. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, ideias contrárias, antitéticas ou paradoxais. Né? Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Não pode, né? A neve, a montanha de neve, de repente pega fogo. Apesar de que hoje a gente vê essas coisas, né? De vez em quando há um escapamento de óleo nesses navios aí. Teve uma época que pegou fogo, ficou a superfície do mar incendiada. Bom, mas isso é um caso específico com as coisas novas que nós temos. Aqui nós temos Paradex, se és fogo, como passa brandamente? Fogo não é brando, fogo devora. Se és neve, como queimas? Neve não queima. Mas ai que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse neve ardente, permitiu que fosse chama. Então, o que ele está falando? Essa é a primeira coisa que você respondeu. Segunda coisa, o que ele está mostrando aí? Ele está mostrando uma qualidade do amor. Né? O Camões tem um poema igual. Se alguém dissesse que isso aí copiou o modelo camoniano, é igual. Aliás, esses poetas todos copiam Camões, são os pioneiros dessa atividade. Porque Camões diz, ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é servir o vencedor ao vencido. Opa, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Por que a mesma coisa? Porque com outras palavras, mas com as mesmas figuras, os poetas estão dizendo a mesma coisa. Palavras diferentes, mas as mesmas figuras e a mesma mensagem. Qual é a palavra diferente? Aqui ele faz ardor em firme coração, fogo em neve transformado. É o que Camões está dizendo. Amor é fogo que arde sem se ver. Aí, qual é a mensagem? A mensagem é que o amor é um sentimento dialético. Ou seja, o amor é ao mesmo tempo neve e fogo, frio e calor, sol e sombra. Então, é para mostrar que nós temos esse comportamento porque nós amamos e o sentimento de amor nos leva
a essas circunstâncias dialéticas. Se eu fosse fazer uma questão sobre esse soneto, eu ia perguntar coisas como essas, ia perguntar sobre estrutura, ia perguntar de que época é esse poema, porque está na cara que ele é da época barroca. Dificilmente alguém faria um poema hoje, embora seja verdade a vida inteira sobre o amor, mas a gente já foi escrito, já foi dito, é como dizer, olha, a gente já sabe disso, não diga mais. E também porque a característica barroca é uma característica da dualidade. Então, é isso que você precisa saber. E também saber que é um dos poemas mais bonitos de literatura portuguesa, aliás, quase tudo do Gregório. Alguma pergunta sobre esse poema aí? Então, vamos andar um pouquinho mais para frente. Aqui, você veja, falamos aí de uns 3 poemas de amor. Aqui é o famoso poema filosófico. Por exemplo, não foi, eu sempre quero repetir isso, né? Não foi o Gregório que botou esses títulos. É raro o Gregório botar título. Mas, para explicar a natureza do poema, os pesquisadores colocaram títulos. Desenganos da vida metaforicamente. Então, esse poema, ele pertence à categoria de poema filosófico. O Gregório tem de porrada poemas filosóficos. E esse é encantador. Esse poema é simplesmente encantador. Vamos estudar devagar esse poema aqui, a gente precisa entender direitinho. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras 1000 com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulca ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, talentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penhanal, ferro a planta, arde a rosa. Esse poema, ele é muito, muito bonito. É uma filosofia realmente que está nos compêndios de filosofia. É um soneto decassílabo de rima empolada e de estro poético de primeiro mundo. Você vai entender melhor agora que eu vou interpretar com você. Então, eu vou ver a dificuldade de vocês, e é bom que vocês vejam, que no dia do vestibular você vai estar diante de um texto desse, o cara faz umas perguntas, você precisa ter calma para entender a coisa. Então, vamos lá. É a vaidade, Fábio. Fábio é um nome qualquer, uma pessoa, ninguém sabe se é amigo dele, se ninguém não explicou, mas é um vocativo, está entre vírgulas aí. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras 1000, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Então, o que ele está dizendo aí é o seguinte: ô meu amigo Fábio, a vaidade na vida é como uma rosa que da manhã lisonjeada, da manhã quer dizer do sol da manhã, lisonjeada, homenageada. Então, é uma rosa bonita, homenageada pelo sol. Sol é característica de beleza floral. E diz assim: a vaidade, meu amigo, é como uma rosa, que numa manhã bonita, ela apresenta púrpuras 1000, púrpuras, brilhos, 1000 brilhos, com ambição dourada, com ambição de coisas maravilhosas. Ela rompe airosa, quer dizer, elegante, e arrasta presumida. E ela se balança, ela se movimenta. Presumida
é uma expressão que cabe hoje a se achando. Então, vamos botar mais ainda na nossa linguagem. Meu amigo, a vaidade é como uma rosa, bonita pra caramba, encantadora, que quem olha quer colher, porque ela é airosa, é elegante, ela é presumida, ela se acha o máximo. A vaidade é como esta rosa encantadora. Bom, preste atenção. Na segunda estrofe, ele faz outra comparação. Então, nós vamos ver que esse poema é todo feito de metáforas comparativas. Por isso colocaram Desenganos da Vida metaforicamente. A segunda diz assim: olha, a vaidade também é planta, que de abril favorecido, isso aqui é dose para o aluno, porque tem que saber que abril aqui não é nada, mas na Europa é primavera. Então, é planta que é favorecida pela primavera e que se julga soberba. Soberba é uma pessoa que se acha demais. Aquela pessoa é soberba. É ela que é a melhor, é ela que é a mais encantadora. Ele tá dizendo, ó, a vaidade também é como uma planta que é favorecida pela primavera, ela desata em soberba, em arrogância, ela é a melhor. Florida, galeota empavesada. Empavesada como um pavão, bonita, cheia de enfeites, suca, ufana, navega destemida. Galeota, você sabe que é aquele naviozinho menor que aí uma época aqui na Bahia, que tem um santo aí dos pescadores, Bom Jesus Navegante. E as galeotas, aqueles barcos tamanho médio, eles saem enfeitados, bonitos, fazendo uma procissão pelo mar. Mas aí, ele vai dizer assim, é nau, enfim, porque a nau é um navio, é maior do que a galeota. Então, a gente vai apagar a galeota, porque ele depois vai recolher todas as palavras, não vai falar na galeota, porque ele vai botar o navio, que é, digamos, o avô da galeota. O navio é enorme, a galeota é pequena. Então, ele faz, é nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix, aquela ave que ressuscitou das cinzas com enorme poder. Por isso, com presunção de fênix, generosa, galhardias, elegâncias, apresta, quer dizer, nos apresenta galhardias, nos acrescenta galhardias, alentos preza. Então, é um navio da zorra à vaidade, que nos traz alentos e galhardias. Aí vem essa lição encantadora, preste atenção. Mas ser planta, que é a primeira que ele diz, a segunda, né? Ser planta, ser rosa, que é a primeira, ser nau, que é a última, que importa, de que adianta se aguarda sem defesa, penhanal. Penha é rocha. Então está dizendo, a rocha afunda o navio. Ferro a planta, ferro é o machado corta a planta. E rosa é o tempo que murcha. Que espetáculo! O que adianta você ser vaidoso como uma rosa, como uma planta, como um navio, se o navio se esbagaça na rocha, se o machado corta a planta e o tempo murcha a rosa? Então, você tem aí uma poesia que é filosófica. Ele tem várias, essa é a mais bonita. Poesia de caráter filosófico de Gregório, que até hoje vale porque é bem feita, bem escrita, e porque tem princípios de filosofia. Qual é o princípio de filosofia aí? Sofia, amigo da sabedoria. Filosofia é que nos traz o entendimento dos melhores caminhos da vida, do que é bom e do que não é. Portanto, é filosófico, está nos trazendo a lição que a vaidade é um pecado, que a vaidade não leva ninguém a nau, ou que a lugar nenhum, e que não vale a pena você ser vaidoso, porque a vaidade se esbagaça num determinado momento da vida, e aí você não terá tido quem lembre de você com alegria. Não vamos aqui ser radicais e dizer que vaidade não vale a pena. Vale sim.
Só não vale a pena quando é esse tipo de vaidade que prejudica o outro, que diz que é o melhor, que diz que é o mais bonito. Vaidade é uma coisa que sustenta a vida humana. A vaidade nos faz pensar também no bem-estar e manter nosso status social. A gente não pode ter aquela vaidade daninha que esbagaça com os outros, que supostamente não são do nosso tamanho. Ok? Comentários, perguntas sobre esse texto aí? Prof, Diga, querida. eu lembro quando a gente estudou barroco, poesia Sim. filosófica, que tinha tipo meio que dois tipos centrais, que era ceticista, eu acho. Não, duas linguagens. Conceptista, que são duas linguagens que o barroco tem. Cultismo e conceptismo. Diga aí, continue. Ah, não era isso que eu tava falando, não. Agora é Então, uma coisa que eu lembro do primeiro ano, que tipo, certo. você podia seguir dois caminhos quando você falava filosófica. Que era um Sim. caminho, tipo, de carpe diem, que você Sim. podia, tipo, aproveitar ao máximo as Isso. coisas. E o ceticista, que era mais pessimista. Do jeito que está falado aí para você, está muito sintético, é perigoso. Na sala de aula, o professor pode até dizer isso, porque ele explica, é o que eu vou fazer agora. Primeiro, o carpe diem, ele é diferente no barroco, ele não tem esse nome. Como o Gregório vai apresentar aqui, a gente vai examinar já, textos que antecipam o arcadismo, o Gregório tem carpe diem. No entanto, a filosofia do barroco, e aí está certo, quando aponta esses dois caminhos, mas é preciso explicar para o aluno, ele chama de fulgeste tempus. O tempo passa celere, aí significa fulgeste tempus. Por que no barroco é assim? Porque o barroco tinha o predomínio da religião sobre a sociedade, sobre o antropocentrismo, e a pregação do barroco era que você devia se converter para aceitar Jesus Cristo, purificar sua alma para ser salvo. Porque o tempo passa rápido e você poderia não ter tempo de reconhecer a Jesus Cristo e ir para o inferno. Então não era propriamente curtir a vida. O barroco não queria isso. O barroco proibia qualquer comportamento sexual. Por isso que poesias do barroco vão apresentar essa característica dualista de não confessar claramente o amor, de esconder o amor, porque a igreja não permitia qualquer relação de lascívia, de sexualidade, fora do casamento, e só a igreja naquela época é que podia casar, era a única instituição na face da terra que podia casar. A sociedade civil só vai aparecer lá no iluminismo, com as ideias de Rousseau e de outros importantes. Aí vai surgir o Estado de Montesquieu, vai surgir o Estado, e aí o Estado vai poder casar, porque é a lei que vai legalizar e etc. e tal. Então a igreja não queria, você não podia manifestar, porque o carpe diem é exatamente isso, é curtir a vida. E a ideia clássica era mais perversa, seu professor provavelmente já lhe falou. O Epicuro, como é que ele dizia? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Como era antes de Cristo, era um paganismo, não tinha a ideia moral do pecado. Então, quando alguém retorna isso aí, é preciso separar o que a igreja chama de fulgeste tempus, que é curtir realmente o dia, por isso que alguns usam também carpe diem, mas tem que explicar ao aluno. Não é curtir no sentido de gastar a vida plenamente, de fruir. É no sentido de fazer coisas boas, de encontrar a Jesus Cristo, porque a vida passa rápida e a gente pode morrer e não ter a salvação eterna. A Bíblia tem em vários lugares essa recomendação, inclusive dizendo... como é mesmo que a Bíblia diz, a vida não é mais que um vapor d'água. Vou ver aqui que eu estou tentando botar o poema aqui de novo. Voltou. Entendeu? A vida não é mais que um vapor d'água. Então, olha só. Esta recomendação bíblica que está aí. Fulgeste tempus. E a outra é do carpe diem, que vai acontecer no classicismo,
lá atrás, porque o classicismo não tem valores morais, já que o classicismo tinha deuses pagãos. Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Logo, o ceticismo é pegar, eu quero ver como é, eu quero experimentar. Isso está mais ligado ao carpe diem clássico do que ao barroco. Você entendeu a diferença? Entendi, prof. Porque realmente são esses dois caminhos que temos aí. E é claro que mesmo no barroco, muita gente se arriscava e metia bronca, e a igreja, quando podia, condenava. Quando veio a Inquisição, se matou, estuprou, assassinou, fez tudo em nome de Cristo. A igreja fez essa miséria toda, mas a gente está falando da igreja histórica que já foi. Alguém quer perguntar alguma coisa mais sobre esse poema? Diga, mestre, diga. Eu lembro desse tópico que Marina falou. Que, se eu não me engano, os dois caminhos que a gente aprendeu no primeiro ano da poesia filosófica tinha esse, que ele ia para uma lógica mais positiva de aproveitar o momento, a epicurista, e a outra era uma mais negativa, mais triste, de se voltar para si mesmo, que tudo era inútil, não valia nada, porque tudo ia chegar ao fim, que seria um estoicismo. Isso. Então, veja bem, por que ela era mais inútil? Porque a igreja tinha uma filosofia de que você ia para o inferno ou para o céu. E para ir para o céu, você precisava se conter. Você precisava não pecar. Você precisava não fazer sexo. Então, esse é o lado que você está falando aí, que é verdadeiro, que as pessoas ficavam naquela, meu Deus, olhavam para aquela mulher, para aquele homem maravilhoso, e você sabia que seus pensamentos já eram pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, se intentares no teu coração, já cometeste pecado. Por isso veio aquela coisa inventada pelo Papa Sisto IV, de confissão, para você estar botando os seus pecados para fora. Aí pagava aquelas penitências que a igreja mandava, 10 Ave Maria, não sei o quê, andar de joelho, para você jogar esses pecados para fora, se purificar, para que você não morresse e fosse para o inferno. Essa grande mentira da igreja, que ainda hoje existe, negócio de confissão, era uma coisa que levava a esse segundo pensamento que está dizendo aí, um lado mais negativo, mais preso, você não podia ter mulher, desejava todas, não podia ter nenhum, até que se casasse, aí você ficava arrasado. Você entendeu agora, em função de que existe esses dois caminhos? E o outro era porque era o clássico, que a igreja condenava. Nada de curtir a vida, só se for rezando na igreja com a permissão de Deus. Então veja o poder que a igreja tinha sobre a sociedade. Mas é isso mesmo, vocês dois colocaram as coisas no devido lugar. Mas é preciso discutir para você ter absoluta certeza, quando vier a pergunta, você saber o que vai responder. Porque ajuda você a pensar a forma como é perguntado. Quando você sabe o problema, você sabe o que escolher. Isso mesmo. Alguém tem mais alguma coisita? E essa poesia seria mais estoicista, né, do que epicurista. Ah, é verdade. Essa é mais estoicista, né? Porque ele está aqui falando de um valor moral que a igreja defendia. Então, é mais estoicista que epicurista. Epicurista manda você meter bala. É isso aí. E é bom assim, quando vocês têm um conceito, fica fácil você identificar, né? A outra que ele diz que quer morrer de amor, que não sabe o que vai fazer da vida dele, que quer cegar para não morrer, essa é epicurista. Isso aí é fazer amor até morrer. E é fácil você perceber, tranquilo, estão raciocinando corretamente. Eu quero que vocês todos que estão assistindo, não sei quantos são, que já saiu da tela aqui, prestem atenção, porque tem aluno, rapaz, que a gente explica, chora explicando o aluno, rapaz, presta atenção, eu não peço, aí vem uma porqueira dessa, 2 ou 3 questões, e você perde lá 0,50, 0,45, 0 não sei quanto, porque achou que só física, matemática e química é que vai passar no vestibular. Presta atenção, isso aqui vai lhe ajudar a aumentar seus pontos e fazer a diferença. Aqueles colegas que vão fazer sua área, eles são bons como você, e nas matérias principais, vocês vão tirar notas muito parecidas. O que vai fazer a diferença são as matérias que não estão no foco principal da sua área. Isso nem segredo é, porque isso está claro para todo mundo. Leve em conta só isso. Ok, meu campeãozinho querido. Vamos passando aqui. Opa!
Aqui agora vem umas coisas bonitas. Meu filho, essa zorra aqui na frente, como é que eu vou tirar isso? Tem que aumentar. Vamos ver a do lado esquerdo, Maria de Povos. Bom, vamos saber de uma coisa. O Gregório era um tremendo de um preconceituoso. Odiava negro em todas as dimensões. Negro, mulato, miscigenado mascarado. Você vê naquela poesia que a gente estudou? Toldemos insensatos, que tem por cabedal, tem por pós, negros, mulatos. Ele não gostava dessa tropa. Apagou a língua bonitinho, depois de ter tido vários relacionamentos com as melhores mulheres da Bahia, as melhores mesmo. Gregório era muito poderoso, juiz, bonito, falante, ele teve quase todas as mulheres da Bahia. Ele se apaixonou por uma negra. A história diz, a biografia e os poemas, como você vai ver aqui agora, a gente não acredita muito no poema, porque a gente está apaixonado de coisas maravilhosas, mas essa mulher era uma Paola de Oliveira negra. Quando eu digo Paola, é no porte, porte airoso, encantatória, bem feita, ela era um mulheraço. Tanto ele diz isso, como nós vamos ver agora, quanto outras pessoas disseram isso. E ele se apaixonou por essa negra, ela pagou um dote para casar com ele, foi ela que o procurou e ele aceitou, e aceitou por amor, porque a história diz que foi um casamento de sucesso, porque o Gregório foi mais tarde condenado, ele foi para Angola, mas ele tinha tanto poder que ele voltou. Os que foram não voltaram, mas ele voltou. Foi para Pernambuco, foi para Recife, porque foi proibido ficar na Bahia, e ele era tão terrível que, no parecer do rei, se ele fosse apanhado com lápis e papel na mão, ia preso de novo. Ele foi proibido de pegar lápis e papel quando ele voltou. E mesmo assim foi para Recife, a Bahia não entrou mais, foi proibido. Mas só voltar para o Brasil foi a glória. Pois é, essa mulher ficou com ele até a última instância. Foi um amor realmente de verdade. E o Gregório falou muito de negro e terminou ficando com uma belíssima. Dos poemas que ele fez para ela, o mais encantador é esse da esquerda. A Maria de Povos, era o nome dela, Maria de Povos. Esse poema, bicho, não é bonito, ele é lindo, ele é uma homenagem. E é romântico, né? E aí você tem uma coisa interessante, é um poema romântico, dentro de um modelo clássico de texto, é um soneto, com 2 quadras, 2 tercetos, olha só, e é romântico, e no momento barroco, então você vê que era amor mesmo, em que ele sai dos limites e dos parâmetros das características barrocas. Olha lá, vamos ver esse poema mesmo. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Meu Deus do céu, é lindo demais. Vamos analisar? Repare que as características já começam com o romantismo. Discreta e formosíssima, um superlativo de belo, isso não tem no clássico. O clássico não usa superlativo para beleza, nem para tesão, nem para zorra nenhuma. O clássico é frio. Chamava isso de coisas piegas. Quem fizesse um poema desse no clássico era mal visto. Aqui o Gregório faz e exagera. Discreta e formosíssima Maria. Olha o que ele diz. Enquanto estamos vendo a qualquer hora, enquanto a todo tempo, tuas faces parecem com a rosada aurora, e teus olhos e boca parecem com o sol e o dia. Dá uma metáfora fantástica. Ele está dizendo à mulher: minha filha, você é encantadora, você é formosíssima,
suas faces parecem a rosada aurora, seus olhos parecem o sol e o dia. Então, isso é romantismo puro. Aí, na segunda estrofe, ele diz: enquanto com gentil descortesia. Esse é o único texto barroco desse poema, porque tem um tremendo de um hipérbato aí. Um hipérbato muito grande. Enquanto com gentil descortesia, o ar que fresco Adonis te namora, te espalha rica trança voadora, quando vem passear pela fria, você não entenderia de jeito nenhum, então eu vou lhe explicar. Adonis é um deus grego que é tímido, e quando ele vê uma mulher bonita, ele se transforma no vento e entra na mulher e fica ali fazendo movimentos embaixo da saia, no cabelo, é a única coisa que ele pode fazer. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Eu vou botar na ordem direta, hein? Na ordem direta, você começa com o sujeito, depois com o predicado, depois com os complementos. Então, teria que ser assim, ó. Adonis, que é o ar fresco, quando vem passear em ti pela manhã, fria é manhã, quando vem passear em ti pela manhã, te assanha as ricas tranças voadoras, com gentil descortesia. Entendeu? Viu que beleza? Isso foi perguntado no vestibular aí, não foi o Andrei, não. E o aluno tinha que saber fazer isso. Eu vou fazer de novo. Ó. Por que eu sei que é Adonis que tem que começar? Porque ele é o sujeito. Aí como é que eu vou saber nessa frase? Bom, aí tem que pedir ajuda a Deus. Vamos lá. Adonis, que é o ar fresco, quando vem passear em ti pela manhã, te assanha as ricas tranças voadoras, com gentil descortesia. Ele está dizendo que ela é tão linda, tão esbagaçadoramente linda, que o Adonis tem o hábito de vir brincar com os cabelos dela na manhã. E aí o vestibular perguntou, aproveitou e perguntou que figura de linguagem é essa. Enquanto com gentil descortesia. Vocês sabem que figura é essa? Com gentil descortesia? Paradoxo? Exatamente, meu amigo. É um paradoxo, você não pode ser ao mesmo tempo gentil e descortês. Como o deus Adonis está tarado por ela, claro que ele não está fazendo mal. E ao levantar a saia e ao assanhar o cabelo, é uma gentil descortesia. Ok. Aí vem aqui agora para vocês que falaram aí do Carpe Diem, do ceticismo e do coisa e tal. Olha para aqui, ó. Isso aqui é bem epicúreo, não tem nada a ver com religião, não. Goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Ele está dizendo, você que é jovem, pegue pesada, é para gozar, curtir, porque o tempo trata com ligeireza a vida, ou seja, o tempo passa rápido e deixa sua marca em todo tipo de beleza. E ele completa com essa gradação final encantadora. Oh, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Espetacular o que ele está dizendo é, bote para quebrar. Porque quando vier a velhice, você não será mais merda nenhuma. É picúrio puro aí. Tá vendo, meu amigo? Sacou aí? O Gregório não tem nada a ver com, olha, curta a vida, porque senão vai morrer, vai para o inferno. O negócio dele nem lembra que tem céu ou inferno. Mande brasa, porque o tempo vem e vai transformar você em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. A gradação é para não deixar dúvidas quanto a isso. E o que ele está dizendo à futura mulher dele é exatamente isso. Minha filha, chega para cá. Pronto. Alguma coisa sobre essa obra-prima aí do Gregório? Alguma pergunta? Oi, professor, eu tenho uma dúvida. Diga aqui. Não necessariamente sobre o texto, mas sim com sua relação com o Gregório. Certo. Você falou que em alguns textos ele abordava essa questão romântica, um pouco do arcadismo também, certo? Exato, em vários textos. Então, tipo assim... Aqui é arcadismo. Isso fugia da característica barroca? Tipo, como é que funcionava? Eu não entendi. Fugia muito. Aqui, por exemplo,
só tem de barroco a segunda estrofe, e a característica do barroco que tem aí é o hipérbato. Hipérbato, H hipérbato, que é a inversão drástica da ordem sintática. O resto é arcadismo, que ainda não tinha aparecido, mas já tinha acontecido em Portugal. E como o Gregório era um apaixonado, ele não seguia as normas do barroco. Isso é preciso saber, porque tem uma porrada de poemas como esse do barroco, que a maioria das características se configuram românticas e árcades. Por isso é que se diz românticas e árcades. Por isso que se diz que ele antecipou o romantismo e o arcadismo. Ah, entendi agora, professor. Obrigada, viu? Isso aí. Esse outro poema aqui é o mesmo. No livro, de onde a gente tira isso, aqui no livro, eles explicam que o Gregório tentou fazer isso mais popular. É interessante isso, né? Então, isso aqui vira uma espécie de metalinguagem do primeiro poema. Porque ele está melhorando a linguagem do poema para melhor ser entendido. Ele diz assim, ó, discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo claramente na vossa ardente vista o sol ardente e na rosa face a aurora. Tá vendo? Ele explicou a metáfora que ele fez aqui numa linguagem cultista, mais elaborada. Enquanto, pois, produz, enquanto cria essa esfera gentil, mina excelente, no cabelo metal mais reluzente, na boca a mais fina pedraria. Gozai, gozai da flor da formosura, antes que o frio da maduridade tronco deixe despido o que é verdura. Tronco deixe despido o que é verdura, deixe o tronco verde, o tronco que era verde, despido de sua verdura. Quer dizer, o tronco seco. Que passado o zênite da mocidade, o zênite da mocidade é esse que você vive agora, 17 anos. Zênite é o ápice. Zênite é o limite. Então, daqui a pouco, você passa a ser adulto. Cada dia mais cedo, os jovens entram na vida adulta, por causa da tecnologia, da velocidade do mundo. O zênite da mocidade, se a noite encontrar da sepultura, é cada dia ocaso da beldade. Cada dia, ao caso da beldade, ele está dizendo, cada dia a beleza morre um pouco. Quer dizer, ele tentou explicar, mas ainda ficou, porque era século XVI. E aqui tem um Adonis, divindade mitológica, protótipo da beleza masculina. Expliquei essas horas. Bom, eu vou passar um pouquinho para frente, porque eu quero chegar aos exercícios, que hoje é dia de acabar essa aula. Ô, professor, uma última coisa. Ei, meu amor. Diga. Esse texto aí que você acabou de ler. Sim. Eu tinha visto uma questão. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Você está vendo o texto aí? Tô vendo. Ah, então tá. Diga, vai. Eu tinha visto uma questão de um vestibular que associava isso com a questão desse último parágrafo, da questão do gozo, da flor, não sei o quê. Sim. Com o jogo metafórico. Eu não tinha entendido essa questão da metáfora nesse último parágrafo aí. Cada dia ao caso da beldade? Esse? Essa parte da mocidade. Ah, sim. Vamos lá. Deixa eu olhar, porque tem os dois aqui. É do lado direito, né? Para dar explicação melhor. Deixa eu ver onde é que eu falo de mocidade. Zênite da mocidade. Cadê essa? Ali, ó. É no lado esquerdo do goza da flor da mocidade que o tempo trata. Ah, mas aqui não tem a palavra zênite. Então você quer saber esse aqui? Vamos lá. Isso Goza da flor da mocidade. Flor da mocidade é metáfora. Mocidade não tem flor. Para dizer flor da mocidade, você está pegando a flor no seu momento de estágio pleno de liberação de pétalas. É o seu caso com 17 anos. Você já é uma pessoa em plena beleza, como a flor quando abre todas as suas pétalas e sai da condição de botão. Por isso, goza da flor da mocidade, quer dizer, goza dessa idade jovem em que você pode fazer tudo. E aí explica. Então, a metáfora está em flor da mocidade. Aí ele explica que o tempo trata toda a ligeireza, aí não é metáfora, e imprime em toda a flor sua pisada.
Bom, aqui é outra metáfora, né? Porque o tempo não tem pé para imprimir na flor sua pisada. Então, é uma metáfora para dizer, ele deixa sua marca, porque se você pisar numa flor, você esbagaça. Ele está dizendo que é assim que o tempo vai fazer com a sua beleza. Hoje você está no zênite, como o outro fala, no auge, aqui, ó, passado o zênite da mocidade. Hoje você está no zênite, mas o tempo que passa rápido vai deixar uma marca em você. Vai tirar os cabelos, alguns dentes, vai dar gordura, enfim, todas essas coisas que deformam o corpo ao longo da vida. Nem com todo mundo, mas é a tese. Então, ele está usando aqui de metáfora para explicar o carpe diem. Isso provavelmente é o que você sabe. Entendeu? Entendi agora, professor. Obrigada, viu? Beleza. Vou passar, hein? Bom, esse poema aqui é outro filosófico. Vamos ver se você entende. Nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Igual aquele outro que a gente leu. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto pela pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Então, isso é fabuloso. Primeiro, ele traz o jogo antitético, nasce o sol, mas só dura 24 horas, vem a luz, mas depois vem a noite escura, a formosura morre em sombras, a alegria morre em tristezas, são coisas antitéticas, mas que a gente sabe que a vida é um paradoxo, a vida é isso. Mas o porreto é o final que ele faz, não é? A vida começa pela ignorância do mundo. Tem qualquer dos bens por natureza, qualquer coisa. Tem gente que gosta de tudo, a gente come jiló, eu sou louco por jiló e pimenta, eu não entendo porque é que a gente gosta de pimenta e jiló, um arde, o outro amarga pra caramba. Coisa da natureza, mas tem gente que adora apanhar, adora ser maltratado. Enfim, ele está dizendo que o mundo é assim, o mundo é um paradoxo e começa pela ignorância. E ele diz, a única coisa constante no mundo, a única coisa firme é a inconstância. Ele está dizendo que isso é certo no mundo. Nada tem linha reta. Tudo é um vai e vem. Tudo é antítese e paradoxo. Então, é um poema filosófico e inquestionável. No século XVI, ninguém diz o contrário. Quem vai dizer, a vida não é assim, não. Teve uma época que foi, mas agora não é, não. Meu Deus, é só o que a gente vê na vida aí, esse paradoxo. Né? Safadeza de todo mundo com todo mundo. Quando ele diz todo mundo com todo mundo, ele não está apelando para todos, né? Existem as pessoas boas, são essas que resgatam o mundo. Existem pessoas de cunho moral ilibado, não há dúvida sobre isso. Todo mundo é para indicar uma maioria. Bom, vamos lá, que eu quero partir mesmo para o exercício. Ao Divino Sacramento, é um poema grande, eu não vou pegar aqui, que a gente já está quase na hora. Esse poema aqui é religioso, então eu tenho que trazer, ele é importante. Daqui eu vou saltar para os exercícios. Esse poema eu quero mostrar. Repare só, qual é a característica do poema religioso? É que ele reconhece que Deus é Deus, e ele joga duro com Deus no sentido de dizer assim, eu não posso ser condenado, você é grande demais e eu pequeno demais, é covardia me condenar. Vamos ver o que é que ele chama de covardia aqui. E vamos olhar também a linguagem, porque a linguagem aqui é cultista. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesta de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme, inteiro. Nesse lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro.
Muito grande é vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo pecado, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que por mais que pequei nesse conflito, espero em vosso amor me salvar. Cara, aqui é o máximo, hein? Aqui é o máximo. Vamos lá. Poema religioso, vamos saber por quê. Meu Deus que estás pendente de uma madeira, meu Deus que estás empendurado em um madeiro. Madeira é o quê, meu amor? Madeiro é madeira, que no século XVI se usava no masculino. Então, ele está dizendo que Deus está empendurado numa cruz. Meu Deus que estás pendente em um madeiro. Mas que figura é essa, pendente em um madeiro? Alguém diz aí para eu jogar um chocolate daqui para lá? Que figura é essa? Metonímia? Exato, cara! Porra, você matou. Metonímia, a parte pelo todo. No lugar de cruz, ele está usando o material de que a cruz é feita. Perfeito. Aí ele diz, em cuja lei, protesto de viver, protesto aqui não é contra, não, nem já pegou aluno nisso. Protesto do século XVI é esforço, é empenho. Então, quando ele diz, meu Deus está pendurado no madeira, em cuja lei protesto de viver, é em cuja lei eu lutarei para viver. Ó, em cuja lei hei de morrer. Viver e morrer, antítese. Animoso, constante, firme, inteiro, gradação crescente. Então, você veja, característica do cultismo, muita figura de linguagem. Ó, ele se dirigiu a Deus, Senhor, você que está empilhado numa cruz aí, saiba que eu vou viver e morrer na sua lei, eu lutarei para estar dentro da sua lei, animoso, constante, firme. Aí ele entra com o papo dele. Ó. Neste lance, por ser o derradeiro, que figura é essa? Ser o derradeiro? Se tivessem botado o título da poesia aí, eu acho que você acertaria. Sabe como é? Ah, tá aí. A Cristo, Senhor nosso, crucificado, estando poeta, na última hora de sua vida. Então, que figura é essa? Nesse lance, por ser o derradeiro, ser o derradeiro é o último. Mas que lance último é esse? A morte. Ele está morrendo. A Cristo, a Senhor crucificado, estando poeta na última hora. Ele estava conversando com Jesus Cristo, já velhinho, perto de morrer. Então, aqui é um eufemismo. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, outro eufemismo. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Aqui tudo é a mesma coisa, é pleonasmo semântico, de significado. Se eu tivesse tempo, eu ia explicar aqui os 3 tipos de pleonasmo: vicioso, gramatical e semântico. Semântico de significado: brandura, mansidão. De um pai, manso cordeiro, ele repete. O que quer dizer? Agora que eu estou morrendo, eu quero ver se você é um pai manso de verdade. E aí ele joga essa figura aqui, eu tenho certeza, você não vai acertar. Se acertar, quando a aula voltar, eu dou um chocolate. Muito grande é o vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo pecar e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que por mais que pequei nesse conflito, espero em vosso amor me salvar. Ele está dizendo assim, seu amor é muito grande. A Bíblia diz que Deus é eterno, então o amor de Deus não pode ser 50% eterno. O amor dele é eterno. Ele faz, o meu delito também é grande. Só que o meu delito acaba. Quando eu morrer, eu paro de pecar. E não o vosso amor, que é infinito. Então, como é, Senhor? Você pode me condenar? Você é infinitamente amor e eu vou morrer aí com meus 100 anos? Aí ele faz, essa razão me obriga a confiar, e por mais que eu pequei nesse conflito, espero vosso amor me salvar. Nos 2 terceiros tem uma figura de linguagem muito conhecida no Barroco. Vale prêmio. Vestibular já perguntou, mas foi a USP. Vocês são da USP, porque às vezes eu falo para a turma do Enem. Diga aí, meu querido, que figura é essa? Sofisma? Rapaz, é quase isso. Vou dar a chance de acertar.
É o outro lado do sofisma. Sofisma... É um silogismo, mas não é verdadeiro. Mas peraí, vamos acertar tudo aqui, porque, na verdade, você ganhou. Na verdade, a pretensão é de ser um silogismo, porque ele tem os elementos do silogismo. Porra, gostei de ver, vocês são os melhores alunos da Bahia. Olha para aqui, bicho. Ele tem 2 premissas verdadeiras, que eu vou mostrar, e uma conclusão lógica. Agora, por que ele é classificado como um sofisma? Porque um dos elementos é mentiroso. Essa pergunta que seria muito difícil para vocês, mas eu vou fazer. Primeiro, deixa eu mostrar o silogismo. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Certo, é um princípio de verdade, porque tanto nós pecamos muito, quanto Deus ama muito. Está escrito na Bíblia as 2 coisas. Aí ele faz, porém... Pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Também é verdade. Porque a Bíblia deixa claro que quando você morre, cessa a sua vida aqui, espiritual, social, moral e tudo. Você não peca mais quando você para de morrer. Mas Deus não morre. E a Bíblia diz, Deus é amor. Então o Gregório está certo. Eu vou morrer, paro de pecar. Mas o vosso amor é infinito. Aí ele faz a conclusão lógica. Essa razão me obriga a confiar que, por mais que eu tenha pecado no mundo, espero em vosso amor me salvar. Só que o silogismo vai se caracterizar aí como sofisma, porque sofisma é todo silogismo que tem um equívoco em uma das premissas. Vocês saberiam dizer qual é o equívoco aqui? Tem a ver com religião. Eu acho difícil saber disso. Seria o fato em que ele diz que isso obriga Deus a perdoar ele, porque a Bíblia traz a premissa que o amor é infinito, pecar é infinito, mas é preciso você se arrepender, você ter feito coisas boas, não é? E ele omite essa parte. Não obriga ele a perdoar. Rapaz, quem é que está falando, hein? Quem é que está falando? Marco. Ô, bicho, você está com raciocínio retarado de boa interpretação de texto. É complexo essa interpretação, por isso que a gente tem que ter conhecimento que Deus diz assim, ó, diz que Deus é amor, diz que Deus é infinito, mas diz assim, pela graça sois salvos, arrependei-vos e crede. Isso que você falou. Deus é infinito, mas não dá salvação de graça. Quando os evangélicos, eu mesmo sou evangélico, eu vivo pregando por aí, Deus dá de graça a salvação. Não é bem assim, Deus cobra um preço, só que esse preço não custa dinheiro, nem sacrifícios, né? O preço é o arrependimento e a fé. É isso que você falou, é fazer o bem, é viver segundo os preceitos cristãos. Então, porra, você acertou, que espetáculo, bicho. Você acertou, cara. É muito difícil isso aqui. Por que é difícil? É uma interpretação de grau 3, porque você tem que sair do texto e buscar em outros textos a interpretação. Parabéns, parabéns de verdade. Porra, tinha que acabar aqui agora, mas falta os exercícios. Vou passar por cima dessa zorra toda, já vou logo para o exercício. Porra, é isso aqui, ó, a poesia pode não dá. A próxima aula, eu tenho que dar 2 aulas de Angústia, que é o livro da USP, livro de alto teor psicológico. Mas eu fico com saudade de não poder falar essa parte satírica, que pica-flor, descaração, que chega para todo mundo. Vamos lá, exercício 1, são 3 ou 4 exercícios, eu vou fazer junto. Comigo aí. A fome já me tem mudo, que é muda a boca esfaimada, mas se a frota não traz nada, por que razão leva tudo? Que é o Gregório retado da vida com os portugueses, os meios irmãos dele, retado da vida. Vem para aqui, os barcos vazios voltam cheios de açúcar, de tudo que é iguaria. Aí a pergunta que foi da Mackenzie, São Paulo. Os versos críticos de Gregório de Matos descreve a crise na colônia no final do século XVII, cujas raízes eram o quê, meu amigo? A tradicional dependência econômica em relação à Holanda. Não tinha um problema retado com a Holanda, com as colônias espanholas e inglesas, mas não é por isso que ele está dizendo isso.
Ele está falando isso porque a colônia aqui administrava, os portugueses administravam a colônia aqui e deixavam levar tudo, tirava até o tutano. Entramos está aqui na letra B, a centralização administrativa e o rígido monopólio imposto por Portugal para superar a crise econômica após o domínio espanhol. É isso aqui, meu amigo, analise aí, letra B. Porque ele está criticando a administração da colônia que permitia essa zorra aí. E o monopólio português era levar tudo, e a gente não podia negociar para disputar preço com ninguém, então perdíamos tudo, que quem comandava era Portugal. Bom, aí vem aqui, até aqui, a solução, mas só tem esse, eu botei solução. Esse poema aqui, que a gente já viu, Nasce o Sol, Não Dura Mais Que Um Dia, merecia umas perguntas melhores. Aí, deixa eu ver quanto eu esqueço que vocês estão dentro de casa. Todas as alternativas que se seguem inserem o autor no seu texto em uma visão de mundo do século XVII, exceto uma. Então, presta atenção. O traço temático, caracteristicamente barroco presente do texto, é o caráter fugidio das coisas do mundo. Uma hora é sombra, outra hora é luz, uma hora é dor, outra hora é alegria. Tá certo. Letra B. A aproximação de sentimentos contrastantes. Tá certo. O poema explora a inconstância dos bens do mundo, certo? Tudo que é bom tem um momento de ruindade. Letra D. O poeta baiano vale-se da linguagem figurada para persuadir o leitor, convencer da instabilidade. É todo cheio de metáforas e antíteses e paradoxos. E a letra E. A retomada de elementos da natureza e de melancolia identifica o soneto com a produção poética de inspiração byroniana. Até tem elemento da natureza, não no sentido romântico, mas neve, sol, luz, não sei o que, elemento da natureza. Mas de caráter, então, daria para se tolerar. Mas produção byroniana, não. Lord Byron é a alma do romantismo de segunda geração, daquela poesia melancólica e doentia. Então, errada é a letra E. Essa é da USP. Essa daqui, Epílogos da USP também. A gente já viu um pedacinho dele. Olha aqui, ó. Que falta nessa cidade, verdade? Que mais possua desonra, honra? Falta mais se lhe ponha vergonha. O dema viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta. Aí ele bota aqui uns códigozinhos, já vamos respondendo logo. Mantém uma estrutura formal e rítmica regular. Sim, é regular, tem a mesma métrica, o mesmo estilo de pergunta e resposta, e não tem um verso de 7 sílabas, outro de 12, é regular. Aí, enfatiza ideias opostas, não tem ideia oposta nenhuma aí, embora seja característica do barroco, esse pedaço não tem nenhuma antítese ou paradoxo. Emprega a ordem direta, sim, a ordem direta, ele não tem hipérbato, é do mar o efeito estrondo, para dizer, o efeito do mar é o estrondo, não tem isso. Então, cadê a outra? Emprega ideia direta, sim. Refere-se à cidade de São Paulo, que porra é essa? Nada da cidade de São Paulo. Emprega gradação, nós temos a gradação aqui, temos. Verdade, honra, vergonha, gradação de valores. Então, a resposta é aqui, diz 1, 3 e 5. Letra C. Bom, esse poema aqui, acho que é o último, deixa eu ver. É o último, tem essas duas aqui. Professor, meu amor. o que seria a ordem direta? Ordem direta é quando você põe sujeito, predicado, complemento. Ordem direta é quando você faz hipérbato. Eu digo assim, ó, eu irei à praia amanhã. Ordem direta. Sujeito, predicado, complemento. Se eu disser, irei eu amanhã à praia, eu já fiz uma inversão de ordem sintática. Não tem isso aí em cima. Tem naquele outro que a gente lê. O ar que é fresco, a dona se namora, ali é tudo indireto. Bom, olha que esse texto aqui é encantador para a gente acabar. Carregado de mim, ando no mundo e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas, mais ousadas do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos,
Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo, mar de enganos, ser loucos com demais, que só sisudo. O final está dizendo assim, ó, eu ando lenhado, lascado pelo mundo, eu sei que é preciso saber atrapalhar, mas o prudente varão há de ser mudo, porque melhor neste mundo é viver num mar de enganos, ser louco com os demais, do que viver só e sério. Então, ele opta por entrar na gandaia. Isso caiu no Enem. Vamos responder? Não, desculpe. É USP, que só vai até D, é USP. Acho que eu tenho outro lugar do Enem. Aqui é USP. Assinale qual característica do estilo barroco está mais presente nesse poema. Gosto pelos paradoxos, pelo jogo de palavra com contrários. Pronto, é que a gente viu. Né? Porque aqui tem muitos contrários, paradoxo. É melhor andar com a desgraça do que andar sozinho e sisudo. Todo mundo diz o contrário, é melhor andar só do que mal acompanhado. Então, nós temos inversões, a linguagem está certa. O poeta critica as pessoas que... Não, tudo errado, tudo errado. Depois você olha aí. A número 5. Qual assertivo abaixo melhor resume a ideia do poema? Olha aí, me diga qual é. Qual é o recado que ele passou para a gente aí? Letra D? Letra D. Exato, letra D, é claro. Então, o Gregório está pegando o contrário, mas ele tinha moral para fazer isso, digamos assim. Disse, rapaz, melhor entrar na gandaia do que viver sisudo, mas ficar só. Então, o Gregório era um boêmio que gostava da malandragem e pagava o preço disso aí. Meu amigo, é o seguinte, é claro que daria para a gente ter outra meia aula do Gregório. Mas seria cansativo para você. Se hoje já teve um número bem reduzido de alunos, pior seria se a gente ficasse o tempo todo com a mesma coisa. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui tendo a aula, hein? Na USP, não tem esse negócio de talvez caia o autor e tal. Cai todos, ou direto ou indiretamente. Todo ano é assim. Portanto, não é inteligente que vocês não estejam todos aqui. Não é possível. São 7 livros para a USP. E agora reduziram, era 12 da Unicamp, esse ano vão ser 7 por causa do coronavírus. Tiraram 4. Não dá para você passar sem os livros, não. Isso eu lhe garanto. Na USP não dá, porque não é como no Enem, assim, vai cair, Deus sabe lá, um livro aqui, outro livro ali. Não. Na USP, a sua relação de livro cai. E como são mais de 7 perguntas, você pode perder. Eu digo a esses meus queridos alunos que voltem para a aula, cara. Não fica priorizando a aula, não. A gente quer todos dentro da faculdade que escolher. Bom, alguma pergunta? Diga aí. Eu vou encerrar nossa aula de hoje. Na quinta-feira estaremos estudando um livro de alto teor psicológico. Deverão ser 2 aulas. Não dá para... Porque tem um momento histórico, personagem não sei o que, aquela coisa toda. E é um livro que você não vai ler. Tem 370 e tantas páginas e você não vai ler. E não vai ler não é porque você é preguiçoso, não. Você não tem tempo. E esse não seria o único livro. São 7, então... Não faz bobagem, pelo amor de Deus. Eu já li por você. Alguma perguntinha? Fala comigo, rapaz, para não ficar com o complexo de rejeitado. Quais foram os livros que saíram, Herbert? Da Unicamp. Porra, eu não pensei nessa pergunta. Peraí. Saiu a teus pés... Eu vou ter que assinalar para dizer a vocês na próxima aula, que eu posso correr o risco de dizer, tem um aí, você já vai eliminando ele. Não, tranquilo, na próxima você fala. Eu vou falar na próxima. Saíram 4. Então eram 12, ficaram
8 ou 7, mas foram 4. Então, eram 12, ficaram 8, 4, 12. Então, mas isso facilita a vida de qualquer forma, que eles disseram no site, está aí no site, se você abrir, está isso aí. Eles disseram que alunos reclamaram e que realmente não podiam ir às bibliotecas, tem livro até que não existe, que ainda estou terminando de ler, né? E realmente é uma boa. Depois vai voltar o ano que vem para 10, vai ficar em 10. Eles sempre tiveram 12, aí diz que vai ficar 10 em 2022, e ainda o ano que vem ficarão 7. E, enfim, não é fácil o livro. E até porque o aluno lê sozinho e ajuda bastante, mas não basta, é preciso discutir, é preciso perguntar o que é, enfim. A história tem 1000 caminhos para você seguir, personagens de personalidade diferentes, e você tem que saber, às vezes uma frase de um personagem muda a história toda do livro. Tem que discutir, infelizmente é assim. O cara bota uma lista grande dessa, se a lista fosse pequena, uns 4 livros, podia o professor de literatura estudar durante o ano, mas a carga é muito pesada. De qualquer forma, eu espero que a gente volte, porque eu quero fazer simulados dos livros dados, para vocês ficarem bem fortes, chegarem lá competitivamente. Tá bom? Então é isso aí, meu amigo. Um abraço grande para todos vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Sexta-feira vem a última aula de Vanguardas Europeias. Vanguarda Europeia é filé mignon para todos os vestibulares do Brasil. Portanto, não percam, anotem, perguntem. E muito sucesso para vocês. Querem fazer mais alguma pergunta? Então, vou desligar, ok? Vou pedir licença e desligar. Um abraço. Tchau, professor. Obrigado. Boa Tchau, tarde. meu amigo. Isso aí. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, querida. Tchau. Já foi? Já foi. Já acabou? Não, já acabei, eu estou olhando aqui umas pastas. Ah, então eu vou puxar lá. Pode puxar. Só estou vendo aqui uns troços velhos aqui. São